Ah, o Leandro faz uma excelente pergunta aqui, né? O Leandro Monteiro. Se pensar que todas as religiões são inspiradas em outras mais antigas, as mais perto do que seriam verdadeira seria a primeira de todas? A mais verdadeira seria a primeira delas? E ele sugere, na verdade, isso, né? A mais verdadeira seria a primeira, não? Então, uma das. Essa ideia de mitologias comparadas, na verdade, é muito mais antiga do que isso que eu estou falando. Eu estou pegando principalmente o debate da virada do 19 para o 20, principalmente do século 20 e 21, mas falava-se de fazia-se comparações de mito desde a antiguidade, né? Os gregos faziam comparações de mitos, propunham até ideias a respeito da semelhança entre mitos e por que um mito, de uma certa forma, se expressa na nossa cultura assim, mas em outra de forma diferente. Identificavam até o deus dos judeus como Saturno. Alguns autores romanos propuseram que os judeus adoravam Saturno, e até eles celebravam o sábado, guardavam o sábado em honra a Saturno, né? Inclusive Saturday, que é o sábado em inglês, vem de Saturno, que é o dia desse deus. Mas havia essas comparações desde a antiguidade. Textos indianos também fazem propostas a respeito disso, né, de por que há variações de histórias em locais diferentes e como que elas remetem a uma história primordial. E aí no Renascimento você vai ter também os humanistas, né, que voltam a uma leitura muito completa de textos clássicos, né? É uma redescoberta da cultura clássica, que nunca se perdeu, na verdade, nunca foi esquecida, mas há um grande entusiasmo em relação aos textos clássicos no período do Renascimento, e alguns autores, como Marcílio Ficino e Pico della Mirandola, né, são talvez os dois principais, vão propor esquemas também para entender por que há essas semelhanças entre diferentes religiões e buscar, a partir disso, a antiga religião, que para eles era mais verdadeira, que é a chamada prisca teologia ou prisca sapiente, né? A primeira teologia ou a primeira sabedoria. E em alguns esquemas isso começa a criar até certos mitos modernos, né? Mitos como, por exemplo, de que Adão recebeu a prisca sapiente ou a prisca teologia, recebeu o ensinamento da verdadeira religião no início dos tempos, e ele foi transmitindo isso pelas gerações subsequentes, e nesse telefone sem fio a coisa foi se deformando e se corrompendo. Mas em algumas gerações, algumas pessoas conseguiram recuperar a pureza dessa prisca sapiente, dessa prisca teologia, que eles reconhecem em várias culturas. Por exemplo, Platão é uma figura reconhecida pelos renascentistas como alguém que voltou à prisca sapiente. Pitágoras é uma figura que voltou à prisca sapiente. Sábios egípcios como Hermes Trismegisto voltaram à prisca sapiente, e por aí vai, né? Então você tem esse discurso renascentista, né, um perennialismo, como se chama, renascentista, que vai por aí e cria essas ideias, né, também, meio que mitos modernos que não sabe-se lá se eles interpretavam esses mitos modernos literalmente ou se eram também simbólicos, né, para eles. E também você tem muito comparativismo em termos de mitologia, religião, cultos, nas atividades dos missionários. Então, por exemplo, cristãos que vão para a Índia e percebem que lá há um Deus celestial, um Pai do céu, eles falam assim: ah, isso que você chama de Pai do céu é, na verdade, o Deus verdadeiro. E os outros são anjos, ou as outras entidades, né, são anjos ou são demônios. Então há essa tentativa de interpretar outra religião a partir das categorias da sua. Nisso você acaba gerando um comparativismo, né? Daí, por exemplo, como eu disse, alguns romanos, né, acreditarem que os judeus adoravam Saturno. E não espanta tanto que Antíoco IV Epifânio, que vai controlar a região ali, que vai ser tinha sido a província de Ehud persa, o Antíoco IV Epifânio, ele ergue, segundo a gente tem os relatos, uma estátua de Zeus no Templo de Jerusalém. Isso pode parecer uma ofensa meio gratuita, tipo assim, vou colocar um deus dos gregos no templo dos judeus. Mas não é. É uma interpretação de que aquele templo era o templo de Zeus mesmo. Só que eles vão adorar o deus da forma correta, que era a forma mais elevada, mais sofisticada, que era a forma como os gregos adoravam. Mas não é erguer a estátua de um deus no templo de outro. É mudar a forma de adoração a algo que eles percebiam como o mesmo referencial. Você tinha diversas palavras diferentes para o mesmo referencial. E você tinha formas de culto diferentes que aquele ser, aquela entidade, aquele princípio gostava mais ou menos, que chegava ou não
aquele ser. Então, o Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho, quando ele fala sobre outras formas de culto, ele não fala de outras religiões, ele fala de verdadeira e falsa religião. A verdadeira religião, para Agostinho, é aquela que tem como objeto de culto o Deus que existe. Então é o culto verdadeiro, é o culto que de fato chega ao princípio sagrado, né, ao princípio divino. Os outros cultos não chegam, não são ritos adequados, não são cultos adequados, não são ideias adequadas sobre esse referencial máximo que é o Deus cristão, né? Então, quando Agostinho faz essa leitura da filosofia grega, da mitologia, principalmente grega, a opinião dele é essa, né? E que para os gregos não é questão de deixar de acreditar em um Deus, é perceber que aquilo que eles estão tentando adorar equivocadamente, na verdade se deve entender e adorar de outra forma, que é a forma verdadeira, que é a que ele propõe, né? Que a gente vai chamar de cristianismo, mas o Agostinho não via o cristianismo como uma religião entre várias. Era a única religião que de fato chegava ao que todas as pessoas buscam, mas se equivocam, né? São enganados também na teologia cristã. A gente vai encontrar essa ideia também entre missionários, de que o diabo perverteu a religião verdadeira e criou falsificações, e aí você encontra semelhanças entre religiões, porque o diabo quis criar algo parecido, mas distorcido. Até hoje, de certa forma, essa ideia circula em alguns grupos, em algumas vertentes cristãs, né? Mas essa é uma ideia muito antiga também, de que as outras religiões são invenções do diabo, né? São perversões, são distorções da religião verdadeira, feitas de propósito pelo inimigo, para que o culto desses povos não alcance aquilo que eles querem alcançar, que é o Deus verdadeiro, né? E por aí vai. E tem até o exemplo, eu li o comentário do Eric aqui, né? Tem até o comentário tem até uma passagem no livro de Atos também que foi comentada há pouco tempo em outra live aqui, que é a do Deus oculto, né? O Deus misterioso, o Deus desconhecido, na verdade. O Deus desconhecido. Que Paulo fala assim: passei aqui pela cidade de vocês, né, dos gregos, e de alguns gregos, não lembro exatamente onde que estava, e encontrei estátuas para tantos deuses e até para um Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram como Deus desconhecido, eu vou dizer quem ele é para vocês. Então há essa ideia de que outro povo adorava, ele meio que tinha a religião certa, mas ele tinha que ser educado para entender melhor e fazer o culto da forma certa para aquele Deus. Mas essa ideia é importante, né? De que para muitos antigos, muitos desses povos antigos, existia algo objetivo, algo externo. Todas as pessoas estavam tentando agradar, tentando alcançar, tentando se unificar com aquilo de alguma forma, tentando se relacionar com aquilo. Só que algumas pessoas tinham acertado mais e menos nesse processo, mas que o referente era o mesmo, né? Daí você conseguir comparar tão facilmente, dizer que Zeus e Júpiter é o mesmo Deus, mesmo que culturalmente eles se expressem como deuses diferentes, com características diferentes. Alguém até perguntou lá na aba comunidade, né, sobre essas comparações entre mitologia romana e grega, se há diferenças ou são simplesmente nomes trocados. Não são simplesmente nomes trocados. São deuses que desenvolveram com especificidades nesses diferentes locais. Então, por exemplo, Hades e Plutão são reconhecidos como o mesmo deus, por autores que conhecem as duas expressões, né? Mas eles têm características diferentes. Então, Plutão, para os romanos, é um deus que remete muito à riqueza, que não é muito presente entre os gregos, essa característica. Por que isso, né? Porque Plutão é o deus do submundo, é aquele que possui tudo do subterrâneo. E no subterrâneo estão as riquezas minerais, as minas, ouro, prata, etc. E está também a força, né? Aquilo que faz germinar as colheitas, os cereais, etc. Então a riqueza agrícola também remete de alguma forma a Plutão. No Hades grego você não vai encontrar isso. O Hades grego é um deus, inclusive, que é muito discreto nas fontes gregas. Templos de Hades são raríssimos, hinos a Hades são raríssimos. Plutão já é uma figura mais preeminente entre os romanos. E no caso, a gente tem outro caso, por exemplo, que é, deixa eu pegar aqui outro deus que tem uma variação significativa, Ares e Marte. Então, Ares e Marte são os deuses da guerra, grego e romano.
e que são reconhecidos como o mesmo Deus. Então, se um grego vai falar de Marte, ele usa a palavra Ares e vice-versa, né? Só que nos textos gregos mais antigos, Ares não é um deus muito bem visto. Ele representa, principalmente nos textos antigos, a parte mais negativa da guerra, que é a violência injustificada, que é a impulsividade, a agressividade, diferente de Atena, por exemplo, que é a estrategista, que representa a cultura militar na sua dimensão mais intelectual, nos seus objetivos justos. Ares não. É o impetuoso, é o brigão. Para os romanos, Marte é muito diferente. Marte é um deus muito bem visto. É aquele que faz o exército romano prosperar. É diante desse deus que os romanos decidem se vão para a guerra ou não, fazem as suas reuniões militares e coisas desse tipo. Então, Marte é uma figura bélica positiva. Ares, para os gregos, é uma figura que representa o caráter belicoso mais infantil, mais impetuoso, mais brigão. Então tem essas variações, mas isso não impede isso não impediu que os antigos fizessem essas identificações. E tem identificações que são ainda mais ousadas e mais distantes. Por exemplo, um caso aqui que eu já comentei em alguma outra live é o Hermanubis. Hermanubis, que é uma entidade greco-egípcia, aqui, né? Que mistura o Anubis, o deus dos cuidados funerários, principalmente, né? Da recepção ali, dos cuidados da preparação para o pós-vida no Egito, com o Hermes, que é o deus mensageiro, o deus dos limiares, né? Deixa eu abrir aqui o Hermanubis, que é o deus dos limiares e que é chamado de psicopompo, né? Que é aquele que carrega as almas, que leva as almas do mundo dos vivos para o mundo dos mortos entre os gregos. O que está acontecendo aqui? Então esse aqui é o Hermanubis, é uma figura fantástica, inclusive. Ele tem essa cara, né, de chacal, de canídeo, né, essa figura que lembra bastante o Anubis, mas ele carrega o caduceu de Hermes, esse bastão com as serpentes enroladas, né? Então, essa é uma representação do Hermanubis e tem outras, né? Então, há uma identificação dos deuses egípcios com os deuses gregos também. De Amon com Zeus, como a gente viu, né, na live sobre Alexandre. Quem assistiu o seriado aí de Alexandre, ou quem já conhecia a história, né? Alexandre é dito ser filho de Zeus e filho de Amon, mas não são dois deuses, é o mesmo Deus. Só que ele é adorado como Amon no Egito e é adorado como Zeus entre os gregos. Então são vários exemplos, né? Aqui tem outras representações do Hermanubis. Tem Serapis, né? Esse aqui é o Serapis, que é um deus também que mistura Júpiter e outros deuses, e por aí vai. E Osíris, né, principalmente, Zeus e Osíris, ou Júpiter e Osíris.